Dando sequência ao curso de gramática, agora nós vamos entrar aí na parte de morfologia. Isso mesmo, é uma das divisões, né, da gramática, justamente pela sua complexidade. Nós temos aí muitas características das classes gramaticais. Quando nós estudamos morfologia, o que acontece? Acontece o seguinte: existe aquele item, não sei se vocês já viram ou já conhecem, aquele item de estrutura e formação de palavras, enfim, que este item é o pontapé inicial para a análise morfológica, que é aquele conteúdo que mexe com prefixo, sufixo, desinências, formação de palavras, que é derivação, composição, onomatopeia, sigla, etc, 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 né? E na verdade, assim, para que serve uma análise morfológica, né? Qual a função da análise morfológica? É justamente o quê? Você saber trabalhar as palavras em diversos contextos. É o que eu tenho dito aí para vocês. Na verdade, assim, a gramática, ela não tem valor nenhum se trabalhada descontextualizadamente, né? Você tem que pegar um contexto, independentemente de que contexto seja esse, você pode pegar desde uma receita de bolo até um texto científico, uma charge, uma dissertação, uma notícia de jornal, enfim. O gostoso de trabalhar a gramática é justamente o quê? Você trabalhá-la contextualizadamente. E com a morfologia não é diferente, né? Porque olha só, se você pegar a palavra morfologia, você tem morfo, forma, logia, estudo. Estudo da forma. O que seria esse estudo da forma? É como as palavras se apresentam aí justamente nos contextos. Por exemplo, um grande exemplo que você tem é o seguinte: você tem as palavras são, são e são, certo? Nessas palavras são, são e são, de repente eu perguntaria para você, como que você classificaria nos 3 contextos diferentes, certo? Aí, de acordo com o contexto, por exemplo, você vai... O primeiro contexto, que é a primeira oração, as pessoas são felizes. O segundo contexto, fulano chegou são e salvo. E o terceiro contexto, no mês de junho, muitas pessoas pedem casamento a Santo Antônio. Ou, no caso aí, em junho comemora-se São João, né? Eu falei de Santo Antônio, não é, São João. Por quê? Olha só, são. Eu dei exemplo para vocês de 3 são, né? Então, o primeiro são é o verbo ser. O segundo são é o adjetivo são, que significa saudável. E o terceiro são é substantivo, que começa aí nos nomes dos santos da Igreja Católica, né? São João, São Paulo, São Pedro e por aí vai. Então, na verdade, esta é a morfologia. É você trabalhar cada categoria gramatical no seu contexto, né? É lógico, para você chegar a trabalhar no contexto, você tem que passar pela teoria. Isso a gente não tem nem como fugir, né? Você passa pela teoria. Mas você ficar só na teoria, né? Por exemplo, alguém chega para você, algum professor chega para você e numa prova pergunta: o que é substantivo? Isso não é válido você trabalhar na língua portuguesa. Você pode até saber o que é substantivo, mas você não precisa explicar. Por quê? A partir do momento em que você começa a aplicar, é lógico que a pessoa já vai ver se você sabe ou não o que é. Entenderam? Então, quando você trabalha morfologia, vocês podem ver aqui atrás de mim, aparece aí o termo classes gramaticais, certo? As classes gramaticais, elas são divididas em 2 grupos, né? O primeiro grupo é o grupo mais denso das classes gramaticais, e o segundo grupo é um grupo mais, digamos assim, mais light. Não que não seja também algo complexo, mas assim, o primeiro grupo ele está condensado em 6 categorias, né? Então olha aí o que eu trouxe para vocês. Olha aí a diferença. Classes gramaticais, do seu lado esquerdo você tem as classes variáveis e do seu lado direito você tem as classes invariáveis. Ok. Qual é a diferença? Só para vocês saberem. Por exemplo, eu pego aqui o substantivo crime, eu pego o adjetivo passional, eu pego o numeral, por exemplo, 1, em vez de 1, vou colocar primeiro, tá?
primeiro. Você pega o pronome este. Você pega um artigo o. E você pega um verbo ocorreu, por exemplo. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. O que é uma classe variável, né? Essa classe variável aqui, como que você vai saber que uma palavra pertence a classes variáveis? Você vai fazer o seguinte, ó. Se eu quiser colocar a palavra crime no plural, tem. Se eu passar passional para o plural, tem. Se eu estiver me referindo, no caso aí, por exemplo, os primeiros crimes, ó, primeiro tem plural. Se eu estiver me referindo, ó, estes crimes, ou então, os crimes, e no caso assim, por exemplo, os crimes, aí o verbo aqui que estava ocorreu, fica ocorreram, ó. Então, vocês perceberam o que é categoria variável? Você trabalha a palavra e vai mudando, variando, flexionando de acordo com o contexto em que ela estiver inserida. Esta é a classe variável. Aí você pergunta assim para mim. Mas por exemplo, não pode acontecer de haver uma palavra da classe variável que não tenha plural? Claro, o eu, mim, me. E aí eu classificaria como parte da invariável? Não. Você tem que ver o seguinte. Se existe dentro da classe variável alguma palavra, por exemplo, que já tenha plural, independentemente de qual seja a palavra, então você já joga na variável. É lógico, você vai ter sim alguma palavra sempre em cada um desses itens que você está vendo aí em vermelho, você vai ter justamente alguma palavra que não tem plural, que não tem feminino, mas isso aí é o mínimo dentre todos, tá? Então o que você tem que saber assim, o que são classes variáveis? São aquelas classes que têm masculino, feminino, singular, plural, e outras variações. O normal para todas as 6 é variar em gênero, que é masculino e feminino, e variar em número, que é singular e plural. Aí nós vamos ver as características de cada um, ok? E deste lado você tem o quê? Você tem as classes invariáveis. Por exemplo, você pega a preposição sem, você pega a conjunção mas, você pega a interjeição psil, e você pega, por exemplo, o advérbio aqui. Então, olha o que você tem. Não é acento não, tá? É pingo. Olha só. A palavra sem não tem plural, a conjunção mas não tem plural, psil não tem plural, aqui também não tem plural. E elas também não têm feminino, elas não têm gênero. Por isso que elas são chamadas de classes invariáveis. Ou seja, do jeito que elas aparecem, elas vão funcionar no contexto. Tudo bem? Vocês entenderam esta pequena introdução de morfologia? Ok? Então vamos começar aí por qual? Pelo substantivo. Substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres. Então eu coloquei aqui somente alguns exemplos, ó. Objetos, avião, pessoas, por exemplo, João, lugares, Campinas, sentimentos, amor, estados, alegria, qualidades, honestidade, ações, pescaria, fenômeno da natureza, chuva, tá? Então, na verdade, assim, quando eu falo nomeia os seres, como vocês viram aqui no exemplo, eu me refiro a ser vivo e eu me refiro a ser não vivo, tá? Então, essa é a categoria chamada de substantivo. Preste atenção, por exemplo, neste último item aqui, ó, em que o substantivo ele dá nome a fenômenos da natureza. Aí você tem o seguinte, olha que interessante. Mas que eu saiba, por exemplo, chover é verbo, não é substantivo. E chover indica fenômeno da natureza. Tá, tudo bem, posso até concordar. Mas aí você já está me falando que é o verbo que indica fenômeno da natureza. Aqui não é verbo. Chuva é um nome. Sempre que eu falar para vocês um nome, eu estou me referindo, dentro da morfologia, eu estou me referindo ao substantivo. Então, tudo que dá nome é substantivo, tá? Então, não confunda aí o chover verbo com a chuva que é substantivo,
ok? É a mesma coisa, você tem um outro exemplo aqui que tem a palavra honestidade, né? Honestidade é a característica de alguém. Perfeito, é a característica de alguém, mas a palavra honestidade é substantivo. Se você tiver esta mesma palavra no sentido de honesto ou honesta, aí já passa a ser uma característica clara da pessoa, que já seria adjetivo, tá? Eu mencionei para vocês também aí o verbo chover, não falei? E de repente você pode falar assim, ah, chover é verbo. E é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, vocês vão ver, quando eu entrar no item verbo, vocês vão perceber essa diferença. Mas já adiantando, se eu disser assim que choveram papéis picados sobre uma importante avenida da cidade, esse chover é fenômeno da natureza? Não é. Porque papel picado não cai do céu livremente. Então, na verdade, você também, é o que eu falo, você tem este contexto aí para trabalhar as palavras, ok? Então, substantivo é tudo que você dá nome. Ah, eu dei um apelido, é substantivo. Eu chamo tal pessoa assim, é substantivo. Qualquer coisa, tá? A própria palavra, se você pegar substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Esses nomes não são nomes de categorias gramaticais? Sim. Então, esses nomes são chamados de substantivos. Por quê? Você atribuiu nome a uma categoria gramatical. Entenderam? Então, tudo que você dá nome, apelido ou não, enfim, mas tudo que você nomeia é o substantivo. Tá certo? E ó, não se esqueçam, a palavra substantivo não tem acento circunflexo no A. Eu estou dizendo isso porque, como professor de português, eu vejo direto as pessoas colocando o acento circunflexo no A. Aí a pronúncia ficaria substantivo. Não é, tá? É substantivo. A sílaba tônica é o ti, não é o tan, tá? Vamos seguir aqui. Vamos lá. A variação dos substantivos. Então, se eu estou falando em variação, o que vai acontecer? Então, nós teremos, para o substantivo, nós teremos 3 variações. A variação de gênero, a variação de número e a variação de grau, tá? Então, você tem aí as 3 variações do substantivo: gênero, número e grau. Então, quando eu falo gênero, só para você não confundir, vai que de repente você esqueça, né? O que é gênero? Pega essa palavra, pega as 2 primeiras sílabas dessa palavra, genética, DNA. Olha aí, gênero, genética, DNA. Gênero, eu estou me referindo a masculino e estou me referindo a feminino. Perfeito. Quando eu falo que o substantivo ele varia em número, eu estou me referindo se o substantivo ele aparece no singular ou se ele aparece no plural, tá? E quando eu me refiro a grau, eu estou me referindo ao grau diminutivo e ao grau aumentativo, tá? Perfeito? Então você tem aí, ó, gênero, masculino, feminino, número, singular, plural e grau aumentativo e diminutivo, certo? Claro, você localizar, de repente você vai fazer uma prova, cai um exercício sobre gênero de substantivo, é fácil você localizar, né? O problema é você ter um exercício em que apareçam palavras que você não sabe se a palavra é masculina ou se a palavra é feminina, tá? Então vamos lá, olha o que eu vou fazer aqui. Então vamos lá, aqui ó, vou falar da palavra dó, só estou trazendo 3 exemplos para vocês. Vou falar da palavra cônjuge e vou falar da palavra libido, tá? São 3 palavras que em prova, em concurso, elas podem cair justamente para fazer com que você erre, ok? Então, por exemplo, você estranharia se eu dissesse estou com muita dó daquela pessoa? Não, né?
Claro que não. Não estranharia. Mas você sabia que dó é uma palavra masculina? Se é uma palavra masculina, então o certo de eu dizer seria estou com muito dó. Certo? Não se esqueça disso. A palavra dó é uma palavra masculina. A segunda palavra que você tem aí é a palavra cônjuge. Cônjuge significa tanto o marido quanto a esposa, certo? Aí tem gente, eu tô falando isso, eu tô trazendo isso pra vocês porque isso eu escuto. Então tem gente que fala que fulano é o meu cônjuge e fulana é minha cônjuge. E outra coisa, tá errado, porque cônjuge é uma palavra também masculina. Então, o certo, por exemplo, chega uma pessoa e fala assim, olha, Paulo é meu cônjuge. Aí vai lá outra pessoa. Maria é meu cônjuge também. Então, ficaria aí meu cônjuge, tanto para homem quanto para mulher, tá? E a terceira palavra que é libido. Muitas pessoas acham que é horrível falar essa palavra porque significa apetite sexual, vontade, desejo. É horrível porque é uma palavra que existe na língua portuguesa e se for analisar, libido é até, digamos, uma palavra chique, né? Você não é vulgar quando você se refere a esta palavra. E aí, quando uma pessoa vai falar, ela fica na dúvida. Normalmente, qual é a tendência? A palavra termina em o, a pessoa vai falar meu libido, né? E na verdade, assim, libido é uma palavra feminina. Então, tanto o homem quanto a mulher dizer a minha libido está em alta, está correto. O homem não pode falar, ou a mulher também, falar meu libido. Então, são só três palavras aí para vocês saberem que o substantivo ele traz alguns problemas aí quando se refere a gênero, né? Se você quiser pesquisar mais, você joga aí no Google, enfim, pesquisa outras palavras que trazem problema, ok? Então vamos para o segundo item. Número, singular e plural. Então, também não tem nenhum problema você saber se a palavra está no singular ou plural. Agora, existem palavras, por exemplo, que elas só são usadas no plural, né? No plural não. Na forma que parece que elas estão no plural. Por exemplo, lápis e ônibus, né? Então, você vai saber se essas duas palavras estão no singular ou no plural. Por isso que eu digo para vocês, né? É bom você trabalhar a gramática contextualizadamente. Então, um lápis, então a palavra está no singular. Se eu falar, me passe os lápis, aí essa palavra já está no plural, mesmo sendo escrita da mesma maneira, certo? Uma outra característica que você tem aqui de singular e plural seria, por exemplo, pêsames, né? Você já viu alguém dar meu pêsame? Você não viu, né? Então, meus pêsames é uma palavra que também só é usada no plural, né? Ela está no plural e o sentido dela é plural. No caso, lápis e ônibus, não. Parece que elas estão no plural, mas elas também podem ser singular. Entenderam? Então, esta daí é a variação entre singular e plural. E aí você tem o quê? A variação de grau, que é o diminutivo e o aumentativo. É fácil, né, você localizar o que é diminutivo e aumentativo. Então, por exemplo, você tem riacho, diminutivo de rio, né? Portão, aumentativo de porta. Mas tem um detalhe. Você sabia que quando você utiliza o aumentativo ou diminutivo, dependendo da situação, você está sendo o quê? Carinhoso. Ô, meu amorzinho, vem cá. Carinhoso, né? Ô, queridinha, dá pra você sair dessa porta? Que você tá sendo irônico, você não tá sendo carinhoso. Ou, se você pegar uma palavra no aumentativo, você é meu amorzão, também, ó, você tá sendo carinhoso, né? Alguma outra palavra, por exemplo, pegar de novo um diminutivo, normalmente é o diminutivo que deprecia, né? Aquele lá é o empregadinho da nossa firma. Meu, empregadinho está sendo pejorativo, você está sendo preconceituoso. Você está até depreciando a imagem do próprio funcionário, né? Então, você tem o substantivo aumentativo e diminutivo nas condições normais, né? E você tem, às vezes, aqueles que indicam, por exemplo, portão. Portão é aumentativo de porta, tudo bem? Só que portão para nós é uma coisa.
Portão para nós não é porta grande. Certo? A palavra está no aumentativo, mas de repente você tem um portão que é menor do que uma porta. Certo? Ok? É a mesma coisa, a palavra carinho vem de caro, né? Também ela significa uma outra coisa e por aí vai. Tudo bem? Entenderam então a variação do substantivo? Perfeito? Vamos continuar. E nós temos aqui a classificação dos substantivos. Então eu vou fazer o que com vocês? Eu vou dividir em 5 grupos. Esses grupos vocês vão entender rápido, porque não há problema com eles, ok? Então vamos lá, eu vou aumentar esse círculo aqui. Eu para círculo sou ótimo, olha só. Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou fazer assim para vocês entenderem. Classificação. Então eu posso classificar um substantivo como comum ou próprio, simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato, e você tem também o substantivo coletivo. Certo? Vamos lá. Então, olha aí. Classificação dos substantivos, comum e próprio. Aí eu escrevo assim, ó. A palavra cidade. E eu escrevo a palavra Paris. Ah, é fácil, Paulo. Eu sei o que é substantivo comum e o que é substantivo próprio. Substantivo comum é quando eu escrevo com letra minúscula. Substantivo próprio é quando eu escrevo com letra maiúscula. Boa essa sua dedução. Mas essa não é a definição. Entendeu? Vamos lá. O que é substantivo comum e o que é substantivo próprio? Eu pergunto. Pega a palavra cidade, como eu escrevi aí para vocês. Eu pergunto assim. Quantas cidades existem no mundo? Milhões, zilhões, né? Milhões de cidades. Tá. Então a cidade, a palavra cidade é uma palavra comum, tá? Aí você tem o quê? A palavra Paris. Quantas Paris você tem? Uma só. Então, na verdade, assim, Paris é o quê? A representante de uma cidade. Por isso que a gente utiliza letra maiúscula, por ser a representante, tá? Então, essa é a diferença. Substantivo comum é como o próprio nome diz, ele é comum, ele é genérico a tudo, por isso que você utiliza a letra minúscula. E o substantivo próprio, letra maiúscula, ok? Vamos para o segundo item. Você tem simples e você tem composto. Então, vamos lá. Pé. Vou escrever em preto aqui para diferenciar. Pé. E aqui embaixo você pode ter pé de moleque, tá? Então, aqui você tem um substantivo simples. O que é o substantivo simples? É aquele formado apenas por uma palavra. E você tem o quê? O substantivo composto formado por duas ou mais palavras, certo? Vamos lá. Primitivo e derivado. O primitivo e o derivado, você tem ferro e você tem ferrugem, certo? Ó, ferro é a primeira palavra e ferro deu origem à ferrugem, você tem o substantivo derivado. Concreto e abstrato. Concreto, vamos supor, parede. Parede é um substantivo concreto. O que é substantivo concreto? Ele existe por si só. Por exemplo, parede, areia, chão, lousa, caneta, carro, ó. Ele existe por si só. Agora, abstrato, você pega a palavra amor. Amor é o sentimento. Normalmente, os sentimentos são substantivos abstratos, tá? Por que eles são abstratos? Porque eles dependem de algo para se manifestar, ok? Ódio, carinho, compaixão, raiva, amor, enfim. Eles dependem de alguém para se manifestar, por isso que eles são abstratos, ok? E você tem o quê? Substantivo coletivo. Por exemplo, elenco. Elenco é o quê? É um grupo de atores. Então, o substantivo coletivo, ele mostra o que designa,
por exemplo, um grupo. Se você quiser se aprofundar aí em substantivo coletivo, joga aí no Google que você vai achar uma lista imensa de substantivos coletivos, certo? Vamos lá. Agora nós temos o quê? O artigo. O artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo, ou seja, vem antes do substantivo para determiná-lo. Então você tem aqui, ó, o menino foi ao parque. Então, ó a diferença. O menino foi ao parque, o menino foi ao parque. Quando eu utilizo este artigo, ou no caso que ele é um artigo definido, o que eu estou querendo dizer? Há um menino específico. Ou eu já conheço, eu já sei de que menino se trata. Quando eu falo um menino foi ao parque, eu quero dizer o quê? Qualquer menino. Ou seja, eu não estou sendo específico, eu estou dando uma ideia generalizada. Porque aí vem o que? A ideia de indefinição. Este é o artigo, tá? O artigo, esta é a função primeira do artigo. A primeira. Então, ele vem sempre antes do substantivo e ele vai determinar esse substantivo. O que é determinar o substantivo? Ele torna o substantivo conhecido ou desconhecido, tá? Vamos lá. Eu vou escrever aqui antes de eu ler esse texto com vocês. Variação e classificação dos artigos. Então, olha lá, variação. Variação, eles variam em gênero, que é o quê? Masculino ou feminino. E ele varia em número, que é o quê? Singular ou plural. Perfeito. E você tem o quê? A classificação. Você tem o artigo definido, que na verdade é o artigo... Vou escrever só um aqui, hein? Porque na verdade é um artigo definido, que é o, e um artigo indefinido, que é o certo? Aí você forma os outros derivados. Então você tem definido e indefinido, gênero e número. Vamos lá, acompanhe o texto aí comigo. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira, tá? Por que eu trouxe esse texto? Para ilustrar bem o que é o artigo. Então, ó, ele começou aqui, ó. Vi ontem um bicho, ele não sabe de que bicho se trata. Na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Eles sabem que detritos são, eles sabem que restos são. Então, por isso que ele colocou o definido. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, ele está se referindo o quê? A um cão qualquer. Um gato, também a um gato qualquer. Um rato qualquer. O bicho, aqui ele já utiliza o, tá vendo, ó? O bicho, meu Deus, era um homem. O bicho, por que ele utilizou o? Porque ele já sabia que bicho ele estava falando. De que bicho ele estava falando. Agora, quando ele escreveu aqui um homem, o que significa que ele não sabe de que homem se trata. Ele sabe que é um homem qualquer. Perceberam, então, a diferença aí entre artigo definido e artigo indefinido? Certo? E o mais interessante é assim, quando você tem artigo indefinido no singular e você quiser colocar a frase no plural, o interessante é que ele some. Então, pega o primeiro verso. Vi ontem um bicho. Aí eu falo assim, coloque bicho no plural. Aí você pensa, vi ontem uns bichos. Não ficaria de todo errado, mas normalmente quando você pega o artigo definido e passa para o indefinido e passa para o plural, em algumas situações ele some. Então, por exemplo, vi ontem um bicho, ficaria assim, vi ontem bichos. Ó, o um sumiria. Tá? Outra coisa, tem uma função do artigo que é muito importante também. Qual é? Ele transforma, olha o que eu vou falar agora. Ele transforma qualquer classe gramatical em substantivo. É isso mesmo. Então, por exemplo, se eu disser o homem pobre. Homem é substantivo. O é artigo, certo? Pobre não é a característica do homem? Então é adjetivo. Então pensa aí, ó. O homem pobre. Perfeito? Agora, e se eu me referir assim, por exemplo, olha, o pobre nunca tem nada na vida. O
pobre, eu não estou me referindo à característica apenas. E, na verdade, eu já estou personificando por meio da característica. Então, quando eu falo o pobre, eu estou me referindo ao homem, à mulher, à criança, enfim. Aí ele passa a ser substantivo. É a mesma coisa, andar é verbo? Tá, andar é verbo. Então vamos ver se é verbo. Vou andar até sua... Eu vou andar 2 km até sua casa. Andar é verbo. Agora, se eu falar assim, o andar da menina é estranho. Tá? O andar, este o antes de andar, transformou o verbo andar em substantivo. Então, este verbo passou por um processo de substantivação. Então, como que se monta um processo de substantivação? Quando você coloca um artigo antes de uma classe gramatical que não é substantivo e ela passa a ser substantivo. Tudo bem? Entenderam? Ok? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir que eu vou arrumar aqui. Olha. Bom, enquanto eu vejo aí alguém arrumando para mim, o que acontece? Então você tem aí o processo de substantivação, não se esqueçam. Ah, o advérbio também pode ser um processo de substantivação? Pode, certo? Por exemplo, aqui é um advérbio de lugar, certo? Aí você fala assim, o aqui é agora, ou seja, esse o aqui passou a ser o substantivo, ok? Meu slide voltou? Vamos lá? Voltou. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo ou o pronome. Então, isso aqui é fácil, né? Quando eu falo caracteriza, há pessoas que entendem como é uma qualidade, né? Qualifica o substantivo e o pronome. O bom homem me ajudou. Bom se refere a homem. A vizinha estava alegre. Alegre se refere à vizinha. O cidadão brasileiro escolhe bem seus governantes. Brasileiro refere-se a cidadão. Então, adjetivo é a classe gramatical que qualifica o substantivo ou o pronome. Vamos lá. E a variação dos adjetivos? Os adjetivos variam em gênero também. Eles variam em número. E é igual ao substantivo. Variam em grau, só que o grau eles vão mudar. Então, aqui eu posso ser mais rápido com vocês, certo? Masculino, feminino. O número, eu estou me referindo a singular e plural. Agora, o grau, eu não posso me referir a aumentativo e diminutivo, hein? Tá? Grau seria o quê? Grau comparativo e o grau superlativo. Qual é a diferença entre grau comparativo e grau superlativo? Vou dar duas frases que você vai entender rapidinho. Grau comparativo. Fulano é tão alto quanto eu. Fulano e eu somos nós dois comparados por meio da altura. Então eu falo que ele é tão alto quanto eu. Ou eu posso falar que ele é mais alto do que eu. Ou ele é menos alto do que eu. Você já percebeu que quando eu falo assim, fulano é menos alto do que eu, significa que ele não é baixo. Nós dois somos altos, mas em relação a mim ele é menos. Tá? Tudo bem? Ok? Então olha aí, vamos pegar uma frase só para você não confundir. Fulano é tão alto quanto eu. Grau comparativo. Tá? O que é grau superlativo? Você tem um grupo inteiro e você destaca esse ser no grupo. Então, por exemplo, nesta sala, Paulo é o mais inteligente. Quando eu falo Paulo é o mais inteligente, não que os outros não sejam, mas eu estou dizendo o quê? Que Paulo se destaca. Ou o contrário, nesta sala Paulo é o menos inteligente. Eu estou chamando Paulo de burro? Não. Eu estou dizendo que Paulo também é inteligente, mas dentre todos, ele é o que menos tem destaque. Mas não que ele seja burro. Vocês entenderam a diferença entre grau comparativo e grau superlativo? Grau comparativo, eu tenho dois elementos diretamente comparados. Dois grupos. Por exemplo, esta sala é melhor do que aquela. Tá? Agora, grau superlativo seria assim. De todas as salas, esta daqui é a melhor da escola. Perceberam? Ó, de todas eu destaquei uma. Este é o grau superlativo. Então, não confunda. O grau no substantivo é aumentativo e diminutivo.
O grau no adjetivo é comparativo e superlativo, ok? Tudo bem? E a classificação dos adjetivos e a inversão dos adjetivos. Classificação, isso é fácil. Você tem o adjetivo uniforme e você tem o adjetivo biforme, tá? Então vamos lá. O que é o uniforme? Uma forma única. Biforme, uma forma, duas formas no caso, uma forma dupla. Seria assim, o que é uniforme? Se eu coloco assim, é inteligente. Inteligente. Então eu posso falar o quê? Posso falar homem inteligente e eu posso falar o quê? Mulher inteligente. Ou seja, o mesmo adjetivo é usado para os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. Agora, o que é biforme? Eu coloco aqui alto. Alto seria... Alto seria o homem. Se eu quiser colocar me referindo à mulher, seria o quê? Mulher alta. Então aqui eu tenho o quê? Duas formas para o homem, uma forma para o homem e uma forma para a mulher. Agora, inversão. Esse aqui é legal para vocês saberem. O que é inversão dos adjetivos? Vamos lá. Vou fazer assim, só 2 itens para você entender. Olha só. Você tem as palavras jogador, que é substantivo, e grande, que é adjetivo. Acompanhe agora meu raciocínio. Nos 2 itens, jogador é substantivo e grande é adjetivo. Agora, olha só. Nem todo jogador grande é um grande jogador. Nem todo grande jogador é um jogador grande. Então, quando você inverte a posição do adjetivo, não em todos os casos, hein? Mas em alguns casos, quando você inverte a posição do adjetivo, o sentido do contexto muda. Então, jogador grande, grande jogador. Jogador grande, não sei, ele é alto, ele é gordo, o que ele é? O grande jogador, ele é ótimo, independentemente de ele ser gordo, magro, enfim. Né? Então, na verdade, ele pode ser, por exemplo, ele é um grande jogador, mas ele faz parte do grupo dos anões. As pessoas anãs. Ele é anão, mas ele joga bem. Então, independentemente, grande jogador, por exemplo, grande jogador. Um jogador, por exemplo, de pôquer. Né? Independentemente se ele ser alto, baixo, blá, blá, ele é um grande estrategista. Né? Quem vai jogar xadrez tem que ter uma estratégia. Então, ele é um grande jogador. Independentemente se ele é grande ou não. Entenderam? Então, cuidado aí com a inversão dos adjetivos. E nós temos aqui a locução adjetiva. O que é importante aqui na locução adjetiva é o seguinte: é uma expressão formada com mais de uma palavra e com valor de adjetivo. Eu dei aqui 4 exemplos, mas eu vou pegar um deles só. Olha só. Amor de irmão. Este de irmão, ele pode ser transformado em amor fraterno. Tá, e o que é a locução adjetiva? A locução adjetiva, ela é formada por uma preposição mais um substantivo. Ó, irmão, morte, manhã e idade. Então, locução adjetiva é o quê? Preposição mais substantivo. A união desta preposição com este substantivo, eles vão dar sentido a um adjetivo. Por isso que se chama locução adjetiva. Então, você que vai fazer prova aí. Na locução adjetiva, você não tem adjetivo. Tudo bem? Não tem. Como é formada uma locução adjetiva? Por preposição mais substantivo. A união desses 2 itens é que dão origem ao adjetivo. Por isso que se chama locução adjetiva. Tá certo? Ok? Bom, eu espero que vocês tenham aí entendido muito bem a diferença entre substantivo, artigo e adjetivo. Claro, se você quiser se aprofundar, você pode digitar aí no Google você vai ver vários itens sobre substantivo, artigo e adjetivo, os coletivos, os plurais, enfim, ok? Aqui é só para você aquecer os seus estudos e deixar as primeiras dúvidas de lado. Tudo bem?